Tudo beleza? Bom, continuando nossos estudos aqui sobre hemodinâmica, né? Fisiologia da circulação, vamos falar agora sobre pressão, tá? Pressão, o quê? Pressão do sangue. Então, vamos falar de pressão sanguínea. Então, vamos começar a ver, a gente viu que a pressão é um elemento impulsionador do fluxo, né, que faz com que o sangue circule mais, que dá força para esse sangue circular. E a gente tem algumas distinções aí quando a gente considera a pressão venosa das veias e a pressão nas artérias, tá? Então vamos falar um pouquinho de pressão de forma geral e depois a gente diferencia nos dois sistemas, arterial e venoso. Então vamos lá. Então é o seguinte, gente, a gente vai ter essa pressão, essa força atuando de maneira com intensidades diferentes nos diferentes pontos da circulação. Um ponto é importante de lembrar bem é que o sangue circula seguindo um gradiente de pressão, né? Então ele sai de um ponto de maior pressão e vai para o ponto de menor pressão. Então é o seguinte, olha lá, nesse gráfico a gente consegue visualizar muito bem isso. Então a gente tem a pressão aqui nesse eixo, né? E aqui embaixo pontos da circulação, a circulação sistêmica, né? E depois a gente tem a circulação sistêmica vindo até aqui, ó, veias cava, que é quando ele retorna para o coração, e aqui para frente a gente tem a circulação pulmonar, né? Então a circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, né? Na escola se usa mais esse termo, mas no meio acadêmico é circulação sistêmica, e a circulação pulmonar, que era aquela conhecida como pequena circulação no colégio. Então é o seguinte, gente, olha só, preste atenção aqui, olha o que a gente vê. Então a gente está vendo primeiro uma coisa, sem ler nada aqui, a gente vê que essa linha vermelha, ela primeiro oscila, 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 sobe e desce, parece uma montanha-russa, sobe e desce, e depois ela desce, desce de maneira vertiginosa, não é isso? Então a gente tem o quê? Ó? O sangue saindo do coração através da aorta, com a pressão que oscila. Essa oscilação de pressão a gente chama de pulso, essa variação da pressão. É o pulso arterial, ó. Então, nas artérias, a gente tem essa variação acontecendo, tá vendo? Nas grandes vai variando bastante, e depois nas outras menores essa variação diminui, ó. A amplitude dessa subida e descida é menor. E aí, nas arteríolas, menos ainda, quase não tem variação. Chega no capilar e a gente começa a ter uma descida vertiginosa, ó. Aí a pressão vai descendo, 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 e aí no sistema venoso ele é lá embaixo, bem baixinha, tá? Então aqui a gente já conclui duas coisas, quer dizer, três. Primeiro, o sangue circula do ponto de maior pressão para o de menor, tá? Então, orientado por um gradiente. Segunda coisa que a gente consegue concluir, ó, o sistema arterial é o sistema de alta pressão e é o sistema onde a pressão oscila. A gente tem oscilação, variação da pressão. Um valor máximo e um valor mínimo, né? E isso é por conta da atividade cardíaca que produz essa oscilação. A gente vai falar mais. E no sistema venoso, o terceiro aspecto que a gente pode concluir só com esse gráfico. O sistema venoso, a gente vai ter a pressão baixa, é o sistema de baixa pressão, e essa pressão ela não apresenta oscilação, ela é constante. Ela cai de forma constante, tá? No sistema, na pequena circulação, né, a circulação pulmonar, a gente tem uma pressão que varia também nas artérias, então nas artérias sempre tem variação, só que essa variação é mais embaixo, tá vendo? Foi aquilo que a gente viu quando falou de ciclo cardíaco, eu comentei com vocês, do trabalho do ventrículo esquerdo e do direito. Né? O direito joga para artérias onde a pressão não é tão elevada quanto as artérias para onde o ventrículo esquerdo impulsiona o sangue. Mas a gente vai ter a mesma coisa, ó, e a pressão vai caindo, caindo, caindo. Então, na pequena circulação, a pressão é menor. Tá? Isso é importante, porque lá no capilar do alvéolo pulmonar, a gente vai ter uma estrutura super fininha e não pode passar líquido de forma alguma. E aí, se a pressão for muito alta, o líquido passa. E o problema no sistema respiratório de passar líquido, que vai levar a uma situação que a gente chama de edema pulmonar, é que isso vai prejudicar a questão da difusão dos gases. Tá? Vocês vão ver isso melhor em sistema respiratório. Bom, então aqui, olha só, uma tabelinha mostrando os valores dessas pressões. Então, olha lá. Na circulação sistêmica, na aorta, a gente vai ter uma pressão média, tá? A média é obtida a partir, essa pressão média,
da sistólica, da pressão sistólica e da pressão diastólica. A gente vai falar disso já já quando falar de pressão arterial. Então, na aorta a gente tem uma pressão média de 100, nas grandes artérias também, não varia muito, vai ter mais ou menos o mesmo, porque essas artérias estão muito próximas ao coração, né, gente? Então elas vão receber o sangue ali, ó, com tudo, bombando. Então dentro delas, elas têm que manter esse sangue assim também, né, para ele poder ter força para circular por todo o sistema. Nas arteríolas essa pressão média cai para metade, ó, 50, nos capilares 20, tá vendo? Vem comigo aqui, ó, vamos acompanhando ali na tabela, ó. Nas veias cava, 4, ó a diferença, né? Ele volta fraquinho pro coração, né, gente? Olha lá, e no átrio direito a gente tem essa pressão variando de 0, entre 0 e 2. Aí na circulação pulmonar, ó, então tá vendo? Vai numa descida de valores, né? É o gradiente pressórico. E o ventrículo tem que fazer aquela ginástica toda que a gente viu em ciclo cardíaco, que é receber o sangue de baixa pressão do sistema venoso e jogar o sangue para alta pressão, para o sistema de alta pressão, que é o sistema arterial. Então ele, ora, tem que ficar com a pressão menor que a das veias, e ora ele tem que ficar com a pressão maior que das artérias. Né? Ele que serve de elo para ir contra o gradiente. Vamos dizer, ele vai fazer como se fosse uma bomba iônica, uma bomba só de potássio. Ele vai jogar o sangue do sistema de baixa pressão para o sistema de alta. Então é nele que a mágica toda acontece. A gente falou disso, né? Um assunto maravilhoso. Olha lá. Na circulação pulmonar, seguindo aqui ó, na tabelinha, vamos voltar para cá. Ó. A gente vai ter na artéria pulmonar, então, a pressão média em torno de 15, aí nos capilares 10, tá vendo? Os valores são bem menores do que na sistêmica. Por quê, gente? O circuito é menor, né? Não precisa de tanta força assim, tá? O circuito que o sangue vai ter que passar é menor, a estradinha que ele vai percorrer é menor. Então não precisa ser empurrado com tanta força. Agora, na circulação sistêmica, não, um estradaço enorme, imenso, tem que empurrar com muita força para ele dar conta, né? Aí, mas a gente vai tendo essa redução também. Bom, então o seguinte aqui, olha só, vamos lá. Vamos primeiro falar da pressão venosa, tá? E aí depois a gente vai fazer um outro vídeo sobre pressão arterial, que tem bastante coisa para ser falada. Então é o seguinte, ó. Então a pressão venosa PV, né, vai ser a pressão que vai determinar o retorno do sangue para o coração, tá? Então é a pressão que acontece dentro do sistema venoso. E o sistema venoso é um sistema de baixa pressão, né? E aí tem uma autora de livro, a Linda Constanzo, do livro de Fisiologia, que ela gosta de dizer que as veias conduzem um volume não estressado de sangue, que é o volume de sangue com pressão baixa, o sangue com baixa pressão. Então é o seguinte, gente, quais são os fatores que vão determinar essa pressão no sistema venoso? Primeiro ponto, a pressão não oscila nas veias. A gente não tem a pulsação das veias, tá? Então é um valor constante dentro de uma determinada veia. Ah, qual é a pressão da veia cava superior? É aquele valor. Qual é a pressão da artéria aorta? A pressão da veia cava superior é em torno de 2, né? 3, 2, enfim. A pressão da artéria aorta é o quê? 80, 120. 80, 120. Tem a variação. Por quê? Porque ela sente o trabalho cardíaco. Vamos voltar para a pressão venosa aqui, ó. Então, os fatores determinantes que a gente vai ter, gente, olha lá. São todos fatores, quer dizer, quase todos, exceto esse primeiro que está aparecendo aí, fatores extravasculares, tá? O primeiro que está aparecendo aí é a questão da volemia, quer dizer, o volume de sangue que tem dentro das veias. Espera aí, só um instantinho. Pronto, gente. O cachorro começou a latir. Tudo bem, já está sob controle. Bom, olha só. Então, o primeiro é o volume, né? O volume de sangue, a quantidade de sangue que está dentro do compartimento. Se eu tenho redução desse volume, eu vou ter redução da pressão. Se eu tenho aumento do volume, eu vou ter aumento da pressão, tá? Então, a primeira coisa é o volume. Lembrando, por que a pressão venosa ela é baixa, gente? Porque a parede das veias não tem aquela túnica média super desenvolvida como a gente tem nas artérias. Então, a própria parede venosa não consegue produzir força em cima do sangue que está lá dentro, tá? Bom, então ela vai precisar de ajuda dos amiguinhos, né? Dos vizinhos. Vão ter que dar uma forcinha ali para botar uma pressãozinha para ela. Vambora, veia, força, vamos, dar aquela moral, sabe? Aquele apoio moral. Vamos conduzir esse sangue aí. Então é isso que eles vão fazer. Então a gente vai ter, olha só, um grande amigo das veias são os músculos esqueléticos. Quando a gente contrai um músculo, por exemplo, o músculo de panturrilha, bem clássico isso, né? Que é o gastrocnêmio. Se você produz a contração, a gente vai ter uma veia passando bem ali, no centro, a veia safena. E as profundas também estão passando mais para dentro, as tibiais e tal, que a gente viu na anatomia.
Então, quando você tem a compressão, a contração do músculo, o músculo vai comprimir a parede da veiazinha que vai passar no meiozinho ali. Imagina que essa caneta azul é uma veia e aqui meus dois dedos é o tecido muscular, né? Os feixes do músculo. Então, quando você tem esse músculo contraindo, ele vai apertar essa parede venosa e isso vai produzir uma pressão aqui dentro, tá? Então, por isso que se indica, por exemplo, quando a pessoa fica muito tempo em pé, se ela não fizer nada, ela vai chegar em casa com os pés super inchados. Né? Nem todo mundo, mas muita gente acontece isso, principalmente depois com o passar do tempo, com a idade e tudo, e se tiver sobrepeso, pior ainda e tal. Qual é uma recomendação que é dada? Ah, tá em pé há muito tempo, até dentro da condução do ônibus, do metrô e tudo. Faz uma elevação plantar, né? Faz assim com o pé, ó, sobe o pé, e aí você vai contrair o quê? O músculo da panturrilha, o gastrocnêmio. E isso vai fazer com que você produza mais pressão nas veias aqui da perna, vai acelerar esse retorno e vai reduzir a possibilidade de você ter inchaço nos pés. Vai diminuir essa retenção líquida porque você vai fazer esse sangue fluir. O que leva à retenção líquida é esse sangue ficar muito estagnado ali, produzindo pressão no capilar e ele acaba extravasando, tá? O plasma, né? O líquido. Então, os músculos esqueléticos, ó, são bacanas para dar uma forcinha para as veias e produzir pressão em cima delas. Quando a pessoa, por exemplo, gente, tem paralisia motora, ela acaba tendo problemas com esse retorno, tá? Venoso, principalmente de membros inferiores, que é o ponto mais difícil para o sangue voltar, porque é subida, né? Então, aqui para baixo, a gente precisa muito da ajuda dos músculos para fazer esse sangue subir com mais força, tá? Um outro elemento são os ossos. Então, por exemplo, na veia subclávia, que passa aqui embaixo da clavícula, você tem a própria clavícula produzindo pressão na parede dessa veia, tá? Em outros pontos também, né? A gente vai ver aqui nas próprias costelas e tal. O pulso arterial, gente, esse é amigaço. Então, a gente viu o seguinte, que a gente tem veias e artérias que recebem o mesmo nome, por exemplo, artéria femoral e veia femoral passando juntas. Artéria braquial e veia braquial também passando bem próximas uma da outra, ali vizinha, ó. O que acontece? A artéria pulsa, a veia não, mas quando a artéria pulsa, ela vai dar aquela cutucadinha assim, ó, na veia, e isso vai produzir uma pressão no sangue que está passando ali dentro, tá? Vai dar uma forcinha pro sangue subir. Bom, a pressão atmosférica. Então, as veias, principalmente grandes veias, que estão em posições superficiais do corpo, por exemplo, as jugulares, elas sofrem grande incidência da pressão atmosférica em cima delas, tá? Então, é um ponto importante para produzir pressão. É claro que as jugulares estão com sangue descendo, mas esse fator externo, ele interfere na pressão dessas veias, tá ok? E uma outra que eu sou fã total desse fator, que é a pressão intratorácica. Dentro do tórax, a gente tem uma pressão que é menor que a pressão atmosférica, a pressão daqui de fora. Isso é muito importante para manter os pulmões distendidos, tá? Tanto é que quando tem perfuração de tórax, a situação que a gente chama de pneumotórax, entra o ar que está aqui fora, vai entrar no espaço torácico, isso vai produzir uma pressão mais positiva aqui dentro e isso vai comprimir o pulmão. A gente tem um colabamento pulmonar. Por isso que essa pressão dentro da caixa, a pressão é baixa, tá? É uma pressão negativa. E essa pressão negativa vai ser importantíssima, gente, principalmente para o retorno do sangue da parte de baixo do corpo. Então, a caixa torácica ela vai funcionar como se fosse a gente sugando um refrigerante ou um suco com um canudinho. Essa pressão negativa da caixa vai produzir essa sucção do sangue através de veia cava inferior e aí esse sangue vai subir, que é uma beleza, tá? Então, quando a gente tem perfuração do tórax e essa pressão se torna positiva, isso vai interferir no retorno venoso do sangue através de veia cava inferior, tá ok? E vai mexer com todos aqueles parâmetros que a gente falou com relação ao coração. Você vai reduzir o volume de enchimento, que é o volume diastólico final, isso vai fazer com que reduza também a força produzida, mexendo com aquele mecanismo de Frank-Starling e, consequentemente, a gente vai ter redução do débito cardíaco, tá? Da quantidade de sangue que vai ser ejetada. Então aqui, ó, um desenho para vocês observarem isso. Então, ó, aqui a gente tem no pescoço, as veias de pescoço, as jugulares, né? Sofrendo colapso pela pressão atmosférica, então isso produz pressão em cima da veia e facilita a descida do sangue. A gente tem o colapso axilar, ó, colapso na costela, tudo produzido por ossos, né, e músculos, que também dão uma apertadinha aí na veia. E a gente tem aqui, ó, a caixa torácica, aquilo que eu falei para vocês, ó, a pressão -4,
e isso vai fazer com que o sangue suba mais rapidamente, tá? Aqui um outro desenho ilustrando o gradiente de pressão que a gente tem. Então, sempre indo do maior pro menor, né? Então, a gente tem aqui, ó, no pé, por exemplo, uma pressão de mais 90 milímetros, né? E aí sai daqui, vai para o mais 40, né? Vai para o mais 22, tá vendo? Tudo numa decrescente. Tá ok, gente? Aqui essa pressão do sino sagital, ó, é menos 10, né? Aqui já é maior, é 0, tá vendo? Isso aqui, gente, é por conta da pressão intracraniana, tá? Se você tem também traumatismos que produzam um aumento dessa pressão aqui, você vai ter mais extravasamento desse sangue, né? E aí isso vai piorar ainda mais a situação, e o pior é compressão do tecido cerebral. Por isso que essa pressão nos sinos, ela tem que se manter sempre muito baixa, para não produzir pressão no tecido cerebral, que pode levar a danos nesse tecido, e aí você vai ter danos irreparáveis. Tá ok, gente? Então, pressão venosa é isso. Então, no próximo, a gente vai vir falando de pressão arterial. Belezinha? Então, até a próxima.